acompanhando Como que é comigo. Carol? Não, você fica conversando mesmo. Não, mas eu não posso aparecer Já tá conversando. ouvindo. Canal. Boa noite, Marcelo. Nós estamos esperando o pessoal entrar um pouco aqui na live, tá? Ah, ok. Tudo bem. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Não, só baixar o som aqui. Não é que aí você escuta. Oi, Carol. Carol, nós estamos esperando um pouco o pessoal entrar. Hum? Oi, gente, tá entrando. A gente tá só esperando um pouquinho, pessoal. Tá entrando e a gente já começa. Vai esperar só mais uns 2 minutinhos, já inicia a live. A gente vai começar. A gente estava esperando a intérprete, só que eu acho que teve algum erro de comunicação. Então, como ela não entrou e a gente não está conseguindo conversar com ela, a gente acha melhor começar para não estar atrasando também. O nosso. O tema da live vai ser Falando de Inclusão, um relato de experiência na educação básica. E a nossa convidada, a professora Marcele, eu ia falar um pouco do currículo dela, mas é muito extenso. Então... Mas a gente agradece muito você estar aqui, Marcelo, uma sexta-feira. Imagina, imagina. A gente vai estar falando sobre essa experiência com alunos surdos e toda essa experiência, mais para a gente da licenciatura, para todo mundo que está fazendo a disciplina de Libras. Foi um pré-requisito da professora Carol, que está aqui com a gente também. Então, essa é a Marcele, gente, que está com a gente. Acho que podemos começar com o relato. Marcele, se você quiser se apresentar para a gente rapidinho, a gente também... Tá. Primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Agradecer vocês pelo convite. Carol também, né? Agradecer bastante vocês. Pedir desculpas também, porque eu tô muito gripada. Então, às vezes pode ser alguma tosse, alguma coisa assim, mas assim,
É um assunto assim que eu gosto muito de falar, né? Eu trabalho. Falar primeiro um pouquinho assim, né, do meu trabalho. Eu trabalhei algum tempo na educação básica, não como professora, né? Trabalhei como coordenadora e a gente já teve alguns desafios nesse sentido, né? E aí a minha experiência mais direta foi enquanto tutora de alunos do ensino superior, e aí eu tive a experiência com alunos surdos, né? Foi minha primeira experiência e hoje continuo atuando, né, no ensino superior. E assim, mais do que vocês falaram da minha experiência, mas algo que eu sempre gosto de falar a respeito da inclusão, para mim é um convívio diário, né? O meu filho, ele tem o diagnóstico de TEA e TDAH, então assim, faz parte da minha vida, né? Mais do que do meu trabalho. Eu sempre falo com o pessoal isso. Tem a parte que a gente estuda, que a gente trabalha, mas também tem essa questão pessoal, né? Então é um desafio bem interessante aí que a gente vive. Então, acho que podemos começar a conversa. A gente vai trabalhar a live em pergunta e resposta, vai ser mais um tom de conversa, né? Eu passei as perguntas para Marcele, né, Marcele? E a Uhum. gente queria, tipo assim, que você contasse mais a sua experiência, para não ficar uma coisa, eu pergunto, você responde, sabe? A gente queria que você contasse como que é toda a experiência, como é estar na educação básica e passar por tudo isso, como que foi legal, tipo, e tudo mais. Aí a gente acha, se tiver tudo bem para você, a gente faz assim. Eu vi aqui algumas perguntas que vocês fizeram, e aí, assim, eu tive experiência com a inclusão, como eu falei, na educação básica. O meu primeiro contato foi enquanto coordenadora, né? Não estava ali diretamente em sala de aula com os meninos. Então, assim, é um trabalho um pouco diferente, que a gente conversava com os professores, tentava compreender ali, né, a realidade de cada aluno para a gente buscar as saídas pedagógicas, né? Como que a gente poderia tornar o aprendizado dos alunos mais significativos. E aí, na experiência que eu recebi os alunos surdos, né, foi quando eu ingressei, como eu falei, como tutora, né, do ensino superior. E aí eu tive a experiência, né, junto com a Carol também, que está aqui, de conviver, né, de ter duas alunas surdas vou falar alunas, né? Mas eu acho que eu mais aprendia do que poderia ensinar alguma coisa. Foi uma experiência extremamente rica e era um aprendizado diário. Foi uma experiência bem interessante e como é desafiador, né? Foi bem bacana esse processo. A pergunta está aí para nós começar, já? Tá. Então, só esperando o computador carregar aqui. Ah, não, tranquilo. Eu vou comentar algumas coisas que vocês me mandaram enquanto isso, tá? Entendi. É... Então, aqui está falar um pouquinho de como que era, né, o dia a dia. Essa experiência que eu tive com as meninas foi meu primeiro contato direto, enquanto docente, digamos assim, né, de alunos surdos, né? Então, assim, não vou mentir, né? O primeiro impacto, eu acho que a gente fica, nossa, e agora, né? Mas, assim, a minha preocupação foi de pensar como que eu poderia trabalhar as minhas aulas para que pudesse envolver as meninas, para que realmente fossem aulas significativas para elas, né? E elas também, como que a gente poderia integrar a turma, né? Foi um desafio bem bacana. Então, assim, inicialmente, como elas, né, já são adultas, inicialmente fui buscar compreender, né, qual que era meio que a condição delas, né, se o nível assim de compreensão, se elas tinham domínio de Libras, né, que é algo que a gente às vezes subentende que por a pessoa ser surda automaticamente ela já sabe Libras, né?
E aí, nessa experiência que eu tive com elas, eu descobri que não é bem assim que funciona, né? Muito aprendizado depois disso. Então, depois disso, a gente foi tentando alinhar as aulas, né? Eu tive muito apoio da Carol, que está aqui, né? Agradeço demais a ela tudo que eu aprendi, que ela me ensinou. A intérprete da turma também, a Cleide, pessoa extremamente maravilhosa, que sem ela, assim, não, acho que eu não conseguiria, né? Porque a gente trabalhou muito próximas no sentido da gente conseguir aproximar e facilitar esse processo para elas, né? Então, a Cleide me deu muitas dicas, né? De como trabalhar. Então, os materiais, as aulas, eu sempre tentava mandar para a Cleide intérprete antes, né? Para ela ver comigo. Olha, dá para fazer isso? Você acha que isso tá muito... vai ficar difícil para você interpretar para as meninas? E aí era uma conversa semanal, assim. E ela sempre me falava, ó, você tá falando muito rápido. Aí eu já ia mais devagar. Então, assim, ela era muito próximo. E as meninas também, né? Elas sempre foram muito abertas, no sentido também, acho que de me acolher, né? Enquanto tutora delas. E aí foi uma experiência muito bacana, assim. Muito interessante mesmo. E falando assim da educação inclusiva, você acredita que ela acontece de uma melhor forma em escolas privadas? Essa pergunta eu achei tão difícil. Olha, eu acho assim que quando a gente fala de inclusão, pela experiência que eu tenho, eu acho que não tem como falar se é melhor na pública ou na particular, né? Eu tive experiência como mãe de um lado, como profissional de outro, e eu acho que a inclusão ela está muito ligada à equipe escolar, né? Eu acho que pesa muito a equipe, porque às vezes você tem um diretor, uma diretora que está empenhado, né? Uma pessoa que acredita na inclusão, que ela faz questão que as pessoas se envolvam, né? Acolhe verdadeiramente o aluno. E, assim, já vi isso acontecer na pública e na particular. Então, assim, pelo contato que eu tenho, pessoalmente, ficaria difícil. Os relatos que as minhas alunas, algumas alunas me falam, é que às vezes algumas escolas particulares têm um entrave maior. Às vezes fala que não tem vaga, ou que, nossa, você vai ter que. Isso é ilegal, né? Mas às vezes a escola pode falar, você vai ter que contribuir com o intérprete, por exemplo, ou a pessoa um profissional de apoio. Então, assim, e tem outras que já tem uma pessoa que recebe, então acho que vai mais de escola por escola, assim, eu acredito. Certo. Mandaram uma pergunta na live. Deixa eu ler ela aqui. O que a teoria não auxilia na prática e qual a importância da sala de aula para a prática escolar? O que a teoria? O que a teoria não auxilia na prática e qual a importância da sala de aula para a prática escolar? Olha, eu acho assim, quando a pessoa quando você estuda, você está ali na graduação, realmente você recebe a teoria de diferentes formas, né? E aí, quando você chega na prática, não é que é diferente, só que é uma situação diferente, né? Eu acho assim, eu acredito muito que quando você recebe um aluno que tem algum tipo de deficiência ou transtorno, síndrome, inicialmente acho que é um choque, não adianta falar que não, porque é uma situação nova, né? Mas eu acredito que a teoria auxilia porque é uma fonte de pesquisa, né? Se você recebe um aluno surdo, por exemplo, na sua sala, se você não tem a teoria, né? Se você não pesquisa para entender o que é uma pessoa surda, quais são as potencialidades, né? Quais são as situações pedagógicas que você pode oferecer para o seu aluno? É difícil, né? Porque você ir só ali
tentar criar roda no dia a dia é uma situação muito difícil. E como a gente tem muita pesquisa, muita teoria sobre isso, é um caminho que vai auxiliar muito. Não acredito que, inicialmente, o pessoal pode achar, né? Formação de professores, o pessoal sempre escuta muito essa frase, mas na teoria era diferente. Mas se a gente não tem a teoria, chegar na prática vai ficar muito mais difícil, eu acredito. É igual comentaram aqui na live, né? E tem escolas particulares aqui de Itajubá que exigem que os pais contratem professor de apoio. A professora Eliane daqui também. Sim, isso daí é um absurdo, né? Eu já passei assim, por essa situação. Inclusive, tem uma amiga que, né, a gente tem um grupo de mães que são mães de crianças com deficiência, e assim, é uma reclamação que acontece, que a gente trocou experiências, né, há um tempo atrás, e eu lembro que uma das famílias, não estou falando que é a mesma situação, né? Mas acionou a justiça, né? Então envolveu o processo judicial e a escola recebeu. Então, assim, existe uma legislação, né? Não é uma. Acho que tem que ficar muito claro para as pessoas que inclusão não é favor, né? Isso aí, a inclusão está prevista em lei, né? Por mais que no Brasil falar em lei é complicado, porque culturalmente às vezes a gente não acredita tanto, mas a gente tem que buscar o direito, né? Existem pessoas, até advogados, que têm uma empatia com a causa da inclusão. E esse advogado dessa situação, inclusive, não cobrou. E a escola recebeu e teve que contratar o apoio, sem custo para a família, inclusive, né? Mas acontece, infelizmente acontece. E dentro da sala de aula, como é que é a rotina? Tanto dos alunos quanto com os professores? Então, como eu falei, né, a experiência que eu tive por serem alunos já adultos, a gente já tinha uma rotina, como é que eu posso falar? Não tinha uma rotina muito fechada, né? Tinha lá os horários, os momentos. Geralmente eu lembro que elas chegavam mais cedo, a intérprete também sempre chegava mais cedo, e aí também a gente já alinhava alguns pontos, né, a gente se comunicava, né? Porque eu não tenho domínio de Libras, então a intérprete sempre estava ali, a gente trocava algumas ideias com as meninas. E aí, ao longo das aulas, nossa, elas participavam muito. E era interessante porque a gente falava de teoria e elas falavam as vivências, né? O que elas realmente passaram. Por isso que eu falo que a gente está ali na teoria, mas a gente fala na teoria, a pessoa falando, não, aconteceu isso mesmo. Então, foi muito enriquecedor. Mas não tinha uma rotina fixa, né, nesse sentido. E sobre o uso de materiais, eles utilizavam-se bastante materiais inclusivos? Ou não tinha tanto esse apoio? Não, nessa situação, o apoio que existia era a intérprete, né? Até as avaliações também eram feitas separadamente para que elas tivessem mais liberdade, né? Mais tempo também. Até algo que é uma crítica, já fazendo uma crítica, né? Porque a prova em si vinha uma prova escrita que era interpretada ali, então o formato realmente não estava adequado, né? Mas na aula em si, acho que eram mais os materiais, né? Sempre, quando eu propunha algum vídeo, era sempre legendado. E aí, quando a intérprete podia, eu mandava para ela, olha, só que a legenda tá ok, né? E velocidade também. Às vezes, vídeos que são muito rápidos, a legenda fica muito comprometida, né? Então, era mais nesses detalhes, assim, que a gente trabalhava, mas não tinha, assim, um material específico, não tinha, assim, para elas. E como que os outros alunos lidavam com isso? Da avaliação, ser separado ou não, e tipo, a interação entre o aluno surdo com os demais dentro da classe? Então, como eles compreendiam ali que era uma situação que tinha ali uma necessidade de uma interpretação, né? Porque o português não é a língua materna, digamos assim, natural deles, né? A Carol com certeza já sabe disso melhor do que eu, né? Então, assim, é muito complicado. E pelas avaliações, por serem
às vezes tinham questões muito extensas, até maçantes, né? E fazer a interpretação era, nossa, é muito complexo, né? Então o pessoal entendia, né? Era sempre, isso era falado, era muito aberto, e o pessoal apoiava, né? Ninguém nunca foi contra, nem nada, não. Sempre foi muito natural, assim, esse processo. Os alunos da sala sempre muito receptivos, né? É. E a partir disso, qual você julga que é a maior dificuldade que os alunos podem ter durante a sua formação? Será que é mais por encontrar um ambiente que seja inclusivo? Apoio. Não é um apoio? O que será que é? Nossa, é tanta coisa. Ai, assim, pensando de forma geral, né? Não só os alunos que eu tive, mas pela vivência que eu tenho, eu acho que o principal desafio disso tudo é fazer com que as pessoas os vejam como uma pessoa, né? Não, ali não é uma pessoa digna de pena, inferior, ou que tem que ser tratada como coitadinho, né? Então eu via isso como uma dificuldade, uma das dificuldades das pessoas serem menosprezadas, infelizmente, né? A vontade também dos professores e gestores também, que não é só professor, né? De buscar mesmo formas de tornar o ambiente mais receptivo, dos próprios colegas de turma. Achei uma pergunta bacana de vocês, porque dependendo da situação, não fica claro para os colegas as adaptações que são feitas, então pode causar algum incômodo, né? Realmente pode acontecer. Então são até a questão da acessibilidade mesmo, né? Estrutural. Tem muitas instituições que não são acessíveis, né? Infelizmente. Então, os desafios são grandes, né? Mas eu acredito que se a equipe estiver realmente envolvida e houver vontade, aí as barreiras elas vão, né? Não vou falar que elas não vão inexistir, mas elas vão sendo minimizadas, pelo menos. É igual a professora Carol comentou aqui, né? Que muitas vezes professores têm medo de usar metodologias diferentes, querem seguir a teoria com todos os alunos, mas não tem uma receita para ser seguida, né? Não, exatamente. Olha, não existe, porque cada ser humano é único. Então, cada pessoa, cada condição é única também, né? É uma coisa que eu aprendi muito, que cada surdo tem ali o seu jeito, cada pessoa com deficiência, podem ser dois surdos com características totalmente diferentes e o professor realmente, eu falo que a Carol tá aqui, não deixa mentir. No início é muito intimidador mesmo, mas é algo que você vai conversando com as pessoas, vai buscando entender do que elas precisam para que você possa auxiliar, né? Acho que esse medo inicial eu acredito que seja comum, mas a gente não pode ficar no medo, né? Tem que buscar formas ali, né, de superar. E agora, atualmente, você tem aluno surdo? Não, surdos não, atualmente não. Eu tenho duas alunas com deficiência física, né, motora, mas surdos atualmente não. E como você acha, porque daqui para frente, como que você acha, você acredita que vai ter mais medidas para a inclusão dos alunos surdos? Você acha que é igual a Carol falou aqui, que uma boa gestão faz toda a diferença. E isso é em qualquer coisa na vida, com uma boa gestão. Você acredita que que cada vez mais os alunos surdos podem ter essa inclusão pode acontecer? Eu acredito que sim. Se eu for pensar, né, que vocês são tudo novinho, né? Se eu for pensar da época que eu estudei, assim, da educação básica para hoje, eu acho, assim, que a gente já teve uma mudança de mentalidade muito grande, assim. Não vou falar que a gente está no ideal, mas, assim, eu percebo que houve, sim, uma mudança de mentalidade. Eu converso muito isso com meu marido, que ele também tem deficiência, e, assim, o que ele conta do que ele sofreu na escola,
E hoje, o jeito que a gente vê a escola tratando as crianças é muito diferente, né? Eu tenho muita esperança. Eu acho que no caso dos alunos surdos, é, eu falo sempre que eu converso sobre isso, eu falo com os alunos, olha, o dia que o governo instituir a lei, que a gente vai colocar Libras, né, no currículo da educação básica para todo mundo, gente, vai ser um avanço assim. Eu acredito assim que em algum momento isso vai acontecer. Acho que já passou muito da hora, inclusive. Mas eu Sim. acho que quando isso acontecer, eu acredito que a gente vai ter um ganho fora do comum, assim, e a gente vai ver que não é a gente querer adaptar o mundo para eles, né? É tornar o mundo receptivo, né? Que todo mundo possa se comunicar. Eu acho que é um dos caminhos para a gente tentar, desde os pequenininhos, melhorar nessa comunicação e muitas empresas também têm sido mais abertas na hora de contratar também, pensando nos adultos, né, serem independentes, proativos. Eu tenho muita esperança, sim, mas a gente tem que buscar também, porque muitas coisas dependem de uma vontade política, né? A gente sabe que muitas coisas passam por isso. E falando sobre a formação do ensino superior, você não sente mais escassez no ensino, tanto para os alunos com deficiência, tanto para os futuros professores? Por exemplo, no caso da Libras mesmo, é muito pouco trabalhado nos cursos de ensino superior. É, mas só nos cursos de educação, de É. licenciatura. Igual engenharia, Sim. não tem. Eu acho que vai muito também porque o professor tem o intuito de dar aula igual na educação pública. E a pública é para todos. E, Uhum. e eu acho que igual tipo, quem faz engenharia quer ir mais para uma empresa privada. E nem sempre essa empresa privada vai fazer a inclusão do surdo. E igual você falou, tipo, no mercado as empresas agora estão aceitando mais, mas assim, por que que a Libra seria só obrigatória para licenciatura, sabe? De uma maneira, talvez, de mudar o pensamento das pessoas com a inclusão a respeito disso, sabe? O que você acha a respeito disso? Então, eu concordo plenamente, acho pouquíssimo. Os alunos sempre reclamam muito, que eu trabalho também no curso de pedagogia, e é um semestre, acho que é semelhante ao de vocês. Pouquíssimo, gente, assim, você vai ter uma noção, né? Não dá tempo opa, peraí, de aprofundar, né? Creio que a gente teria que ter um tempo maior com um especialista, né? Igual vocês têm o privilégio de ter aí, né? Às vezes nem toda instituição tem um especialista para poder trabalhar essa disciplina. Falar da cultura surda também, que eu acho muito importante. Então, a lei que colocou essa obrigatoriedade também não é tão antiga assim, né? Antes a gente pensar, a gente não tinha o curso de Libras nem nos cursos de formação de professores, né? Então, foi um primeiro passo, mas eu acredito que, assim como na educação básica, teria que chegar até lá no mestrado, doutorado, por aí vai, né? Porque é a nossa segunda língua oficial, né? Então, mesmo que, né, o engenheiro, mas por que eu vou aprender? Tá, mas vou contratar um funcionário, e aí? Né? Como é que vai ser essa comunicação? Né? Não que ele domine o idioma, mas pelo menos a língua, né? Mas que pelo menos saiba ali se comunicar minimamente, então acho bem importante. Mas acho que ainda também depende de reformulações de currículos, né? E é tanta matéria que o pessoal quer colocar em tanto curso, meu Deus, né? Em todos os cursos, o pessoal quer colocar muitas matérias. Porém, acho que é uma formação humana, né? Mais do que uma questão curricular, está muito ligada à formação humana. Eu voto, sim, para colocar Libras em todos os cursos. Pô, igual você falou, tipo, a gente tem uma prática só inclusiva, não é? Eu acho. Sim. A professora Eliane tá aqui, ela pode até falar melhor. E, tipo, ela é nova, sabe? Ela não é muito antiga. Foi até, acho que a professora Eliane mesmo que implantou, que ela falou com a gente. E isso a gente, tipo, não entendia o porquê. Porque primeiro que é muito legal estar estudando. Igual você falou, a gente cresce como pessoa. E eu acho que, tipo, o professor, ele
tem que saber muito mais lidar com pessoas, sabe? Porque você vai estar em contato todos os dias, e isso eu acho muito legal. Só que é muito escasso, mesmo a gente que é da licenciatura. Imagina, tipo, uma engenharia, igual você falou. O pessoal eles vão contratar, mas não sabem lidar. Então, Sim. agora voltando, uma pergunta da professora Carol aqui. Fazer? Ela colocou, Marcelo, você acha que os alunos surdos devem estudar na escola regular ou é melhor para eles seria estudar em uma escola especial para surdos? Não, eu acredito que os alunos surdos devem estudar no ensino regular, né, com todos os alunos. E eu vejo a escola como tem autores que falam isso, né, que a escola é um reflexo da sociedade. Se a gente pensar que esse aluno já tem que ali na formação inicial estar separado, né? Não, você não pode estudar no ensino regular, você tem que ir para um outro local, né? Então, é complexo, né? A gente pensar. No caso dos surdos, como a gente tem essa questão também da língua, é uma pergunta difícil, hein, Carol? Carol tinha que fazer a pergunta dificílima, né? Pessoa. Que por um lado a gente pensa assim, pensando no aluno, se a escola realmente, no caso dos surdos, né, tivesse o profissional preparado, que realmente conseguisse ali a alfabetização mesmo, né, em Libras, a questão da língua, conseguisse fazer com que essa criança utilizasse de forma, né, tranquila, ok, né? O problema, assim, se a gente for pensar na realidade, ai meu Deus, na realidade é bem desafiador, né? É o que eu falei. Se a escola realmente estiver preparada, que tenha os profissionais adequados, para mim seria o ideal, né? Só que aí pensando neles também, nossa, não consigo responder assim. A gente sabe que tem as escolas que são bilíngues, né? A gente vê bastante isso também. E como eles se desenvolvem, né? Não tenho, assim, casos mais específicos, né? Mas, nossa, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que para eles se desenvolverem tão bem quanto nas escolas bilíngues, acho que a gente ainda precisaria de uma adaptação na escola regular muito grande. Então, é uma pergunta muito difícil, Carol, de valendo muitos pontos. Né? Pior que é realmente muito complicado pensar nisso e tudo mais. Aí o pessoal tá falando que também bota sim para Libras para todo mundo. E o Marcelo falou que acredito que isso já deve ser trabalhado no ensino básico, para que quando chegar no ensino superior já esteja preparado. Realmente seria, acho que, melhor mesmo para todo mundo, né? Uhum. Com certeza. Ana Se a gente Maísa chegasse no ponto que a gente não precisasse falar, vamos adaptar, né? Acho que se o processo fosse natural, a gente não ia ter essa questão, vamos adaptar para fulano, vamos adaptar para ciclano. Todo mundo que chegasse ia ter ali a sua necessidade atendida naturalmente, né? Só que eu acho que para isso a gente tem, assim, que vocês estão mais novos, né? Mas nós vamos ter que pesquisar muito, a gente tem que estudar muito, compreender as possibilidades que a gente tem. Por isso que o professor que está na sala de aula tem que ajudar a gente a dar o retorno da dificuldade. E quem estuda também, os pesquisadores, tem que olhar para isso de uma forma mais especial, digamos assim, para que a gente consiga chegar nesse ponto. Acho que ainda está um pouco distante, mas teria que mudar bastante coisa na escola, né? Mas quem sabe daqui a um tempo a gente consiga, né? A professora Eliane falou aqui que realmente foi implantada a partir das demandas dos nossos próprios alunos, em contexto de estágio, PIBID, e tem sido excelente. Foi uma que a gente está terminando esse semestre, né? Foi bem legal mesmo, a gente apresentou seminários. Não. Certo. A Carol falou que ela perguntou porque já viu muitos surdos falando que preferia escola especial. Não, sim, sim, porque a Carol vai lembrar essa frase, acho que a gente falava muito, né? E é algo que acho que a comunidade surda
Teve um vídeo, eu lembro que eu usei na aula que. Ai, como que ele chama? O Rimar Segala, se eu não me engano. Que tem um TED dele. Não sei se a Carol conhece. Qualquer coisa eu mando o link para ela, que fala assim. Mas ninguém me perguntou o que eu quero, né? Essa frase acho que me marcou muito. Eu sou surdo, vamos adaptar, mas ninguém me perguntou o que eu quero, o que eu preciso, né? Então, Carol, eu compartilho aí. É uma situação. Não sei responder assim, 100%. É igual a Carol falou que daquela pergunta difícil dela. Ela falou que é difícil mesmo responder. Acho que tem os pontos positivos e negativos nos dois casos, né? Sim, E a professora Eliane também falou que a comunidade surda defende a escola especial por conta da linguagem. É o que você falou também. sim, sim. E assim, o pouco, né, pouquíssimo contato que eu tive com alunos e em outros locais também é muito complicado, né? Até se a gente pensar, horário de intervalo, que ali você vai pegar um lanche, né? A gente faz isso, você tá ali na aula, sai, vamos comer alguma coisa ali, a gente, né, se comunica, né, brincadeira, então realmente essa questão é complicada mesmo, né? E por isso que eu acho que um dos caminhos, assim, que a gente precisa mesmo é que todos aprendam desde pequenos, né? E ter mais as cursos de formação, enfim, a gente precisa estudar sempre, né? É igual a professora, né? Ao menos nas séries iniciais, né? Ter mais a interação. A Carol disse que conhece, sim, o que você falou lá do vídeo. Isso. Ah, sim. É muito joia. Nossa, eu adoro, assim, é, foi muito interessante assistir, é bem bacana. Imagino. Uma outra pergunta, assim, mais fechando o que a gente está falando, Marcelo, fazendo uma avaliação geral do ensino e baseado nos seus conhecimentos e experiências, o que você acha necessário para a educação inclusiva avançar de forma mais rápida agora? É bom que só pergunta assim, fácil, né? É, Então, gente, acho que eu acredito que sem o amparo, primeiro a gente tem que ter um amparo legal para as coisas acontecerem. Infelizmente, a gente precisa ter legislações, né? A gente já tem bastante leis, assim, mas situações mais específicas legalmente. Outra questão também no caso da escola, que a gente precisa ter formações continuadas mais expressivas, né? Que realmente levem os profissionais que dominam essas áreas para conversar e buscar cursos mais efetivos, que pelos algumas situações que eu vejo que realmente o professor muitas vezes ele não se interessa, né? Ele chega ali na sala, não, tem que dar conta lá do meu conteúdo e vai, né? Quem conseguir acompanha, quem não. Então, assim, eu acredito que a gente precisaria de muita coisa, a questão legal, a questão da formação continuada também, o próprio currículo escolar, né? Teria que ser feito um estudo, não sei, né, para poder tornar esse currículo mais propício mesmo à inclusão de todos, né? E vontade mesmo, né? Ter uma equipe que realmente se envolva, que conheça. Não falo, tem que conhecer todas as deficiências, tem que saber tudo que o aluno surdo, né? Tudo, né? Ninguém vai saber tudo nunca. Mas pelo menos conhecer o básico ali e querer, né? Acho que muito dos avanços que a gente tem, as experiências positivas, vêm de pessoas que querem, né? Incluir, acreditam na inclusão, então é bastante coisa, mas eu acho que vai muito também da vontade das pessoas que estão ali, né, envolvidas e quererem mesmo tornar o ambiente propício para os alunos. Sim. Tanto que tem muitas escolas que nem é obrigatório, né? Tipo, o ensino de Libras, que nem tem essa disciplina durante
acho que aqui em Itajubá mesmo, muitas, tipo, matemática, geografia e licenciaturas em si, não é obrigatório em algumas faculdades aqui da região e tudo mais. Tanto que aí vai muito do que você falou, né? Vai muito da vontade do professor estar procurando depois, estar se especializando cada vez mais. É como dizem, né? O professor nunca para de estudar e isso é uma coisa muito importante, eu acho. O Com professor, ele certeza. é o Marcelo. O Marcelo fez um comentário com uma pergunta que ele falou que ele chegou a dar aula no ensino médio e o professor de apoio fez as atividades do aluno. Como eu devo conversar com o professor de apoio e mostrar que o aluno também é capaz de fazer essas atividades? Então, Marcelo, meu quase xará aí é complicado, né? Porque é, eu, assim, acredito que esses casos pontuais, acho que você tem que estar muito próximo da família também, né? Porque eu sei que ensino médio, às vezes, a família nem sempre está ali muito próxima, mas seria interessante ter esse contato com a família até para verificar, né, como que está esse andamento. Será que a família está percebendo uma evolução, né? Que imagina, o meu filho tem um resultado. E aí eu pergunto para ele alguma coisa ali, mesmo que eu não tenha conhecimento nenhum, eu pergunto alguma coisa e eu vejo assim que não está muito de acordo. Acho que passa também por uma questão de envolver a família nisso, né? E o profissional de apoio, acho que teria que ser a primeira pessoa também, né? Primeira não, né? Tá ali junto com o professor, de pensar em formas de você trabalhar, né, com o aluno. Que imagina, gente, que sentido que tem fazer atividade para o aluno? Não, não existe, né? Tá enganando ali o aluno e nossa, muito complicado, situação muito desagradável, né? Poderia ser uma forma de aprendizado, de repente buscar uma adaptação do conteúdo, não acrescenta em nada, né? Simplesmente. É, é complexo, mas tem que ter conversa. Conversa com a sua coordenadora, conversa com ele ali com jeito, pede uma dica, não sei, né, para coordenadora, sem expor ninguém, sem, né? Acho que tudo tem que conversar, gente, não adianta, né? Mas a gente, como educadores também, a gente não pode permitir certas coisas acontecerem porque a gente não está acrescentando em nada para o aluno, né? Então não tem sentido o processo, né? É complexo. Verdade. A professora Eliane disse que essa sensibilização, o maior foco na nossa prática é na perspectiva inclusiva, como a gente estava falando sobre. Mas, Acho que gente, falamos tudo, né? isso. Alguém tem uma... Mais mais alguma tudo. pergunta, Se alguém galera? tiver alguma pergunta... A professora Liliana está agradecendo, parabenizando pela live, agradecendo a professora Marcele por poder compartilhar essa experiência com nós. A gente também agradece. Muito. A gente falando na sexta-noite, é difícil. Imagina, imagina. Ainda a gente estava gripada, eu fiquei com dó, eu falei, tadinha. A professora Minha Carol voz não é falou. bonita, não, mas hoje já tá um pouco mais estragada, tá? Mas vai. Imagina. A professora Carol falou também que é inacreditável pensar que um professor de apoio consiga agir assim, na pergunta do Marcelo. E isso acontece em muitas escolas. Infelizmente, Infelizmente. porque é bem difícil. Tipo, às vezes ele nem consegue, né, ajudar, e aí ele não quer falar que não conseguiu e acaba, tipo, fazendo pro aluno. Eu acho, nossa. Eu até no estágio eu presenciei isso. Uma mulher que acompanhava um aluno, acho que era com... ele era autista, agora eu lembrei. Uhum. Ela estava fazendo as atividades para ele. E ele, um dia que ela não foi, ele veio e me pediu ajuda. Aí eu ajudei ele tudo e tal. Aí eu fui ver os exercícios que ela fez. Ela fez errado. Ela fez Meu tudo errado. Deus. Aí eu depois acabou a aula, eu fui, comuniquei a professora no corredor, e ela falou que ela já tinha visto isso acontecer antes. Só que acaba que muitas vezes o professor também deixa passar, né? Porque ele acaba não É conseguindo cômodo, ajudar né? mais. É cômodo você dar sua aula. Não, deixa que o apoio resolve. Isso não é problema meu. Isso é muito, infelizmente, tristemente, é muito comum, né? Muito comum.
Eu Então, rapidinho, assim, esse assunto, assim, que eu falo importante envolver a família, teve um dia que a escola do meu filho eles fizeram uma atividade de recorte, né, uma coisa boba, assim, e ele chegou com o negócio todo recortado, né, retinho, bonitinho. No outro dia eu falei, não, foi ele que cortou, porque ele tem, ele tem uma dificuldade motora, eu falei, mas nunca que foi ele que cortou. Aí eu pedi, olha, será que tem outra cópia? Que é em casa, a gente vai. E assim, aí depois disso, ela não cortou para ele mais. E hoje, assim, vai meio tortinho, mas ele tá cortando. Então, por isso que eu falo também que tem que envolver a família o máximo possível. Que a gente, às vezes, na família, a gente tem esse olhar, assim, para saber se tá indo ou não, né? E realmente cobrar, né? Porque imagina, a família tá vendo o filho sair todo dia para a escola, volta, mas e aí, né? O que que agregou, né? Eu acho muito antiético, assim, essa situação, apesar de ser comum, infelizmente, né? A professora Eliane que brincou, né? Falando que vai dar presença para nós. obrigada. Obrigado. E atualmente, né, era para nós estar na aula dela. Mas a professora Carol também agradeceu sua presença, Marcelo. Acho que travou. Todo, assim. Acho que tem que da Marcela. A professora Carol agradeceu o nosso convite. Muito obrigada de verdade por estar aqui nessa sexta-feira. A gente agradece todo mundo que estava aqui com a gente, acompanhou a live. Foi muito produtivo, gostei muito. E Marcelo também pelas perguntas, professora Eliane, todo mundo mesmo. O caminho foi mesmo, agradecer a todo mundo. Não, Foi possível. Agradecer ao certo, canal gente. que cedeu esse espaço para nós. É verdade. A Maísa que tá aqui perto da gente. Mas é isso. Se tiver mais alguma coisa para estar falando com a gente, Marcelo também. Eu só agradecer, assim, muito o convite, né? Fiquei meio nervosa, assim. Desculpa qualquer coisa, assim, a gente fica meio nervoso, né? Primeira live, né? Nossa, achei muito chique, assim. Mas agradeço o convite. Acho muito bacana essa vontade, né? Que, pelo menos, assim, pelo pouco contato, eu vejo em vocês realmente o interesse pela inclusão. Estudem bastante, né? O pessoal que está indo para educação básica, acreditem nos alunos que o que mais acontece é eles surpreenderem a gente. A gente aprende muito mais, assim, com eles, que são lições para a vida toda, tá? Mas agradeço muito o convite. Muito obrigada. A gente também ficou bem nervoso. Nossa senhora, tô até sofrendo, mas tá bom. Deu certo. A gente pede desculpa também da intérprete não estar aqui. Aconteceu algum problema. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada, professora Carol. E até mais, galera. Tchau, professora Eliane. Tchau.